caso de Apocalipse capítulo 20, a ressurreição que ali aparece, aquela ressurreição é novo nascimento ou é a ressurreição dos justos? Eu acredito que a ressurreição dos justos. Então o senhor é um amilenista que crê que aquela ressurreição do Apocalipse 20, então não é um novo nascimento. Não, porque todo amilenista defende, amilenista defende que Apocalipse 20 é aquela ressurreição que aparece. Todo amilenista? E todo amilenista, e aí há uma estranheza agora, porque todo amilenista defende que ali é a ressurreição. Mas o irmão, do novo, quando fala por causa do todo reino. amilenista, eu tenho tido grande dificuldade quando as pessoas começam a definir reformado e amilenista. E a nossa visão, inclusive, é bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A gente pensa de forma qualitativa e não de forma quantitativa como pensa o pré-milenista. Entende? Vira aí, a gente vai para o intervalo e voltamos já já. E na sua opinião, o que estamos vivendo já é o princípio de dores? Sim ou não? Manda o teu áudio para cá, 011 98484 9988. A gente volta já já com esse debate. Estamos de volta com o nosso programa de debates e o tema hoje é escatologia. O que a gente passa já pode ser considerado o princípio das dores. Voltamos aqui, eu parei falando com o pastor Wilson, não foi? Então volto aqui com o Juliano. Ou não? Sim. Foi? Isso, foi. Eu quero aproveitar também a oportunidade que voltou em mim. Foi ele, hein? Não foi. Que ele falou do... Eu fiz a pergunta sobre a ressurreição de Apocalipse 20. Não, eu acho que não. Foi agora o Juliano. Não, é porque é o seguinte... O irmão tá com a palavra, vai. Tá. É que para o pré-tribulacionismo, até que o ouvinte não fique com dúvidas, para o pré-tribulacionismo, assim como o senhor sabe, essa ressurreição aqui é no final dos 7 anos de tribulação, daqueles que foram martirizados dentro do período tribulacional. Por que da pergunta? Porque vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Que descesse? Apocalipse 20. E ele prendeu a antiga serpente, o dragão, que é Satanás, por 1000 anos. Bom, então se nós estamos vivendo o milênio, Satanás está preso, na visão amilenista. Legal. E lançou no abismo e ali encerrou e colocou um selo sobre ele para não enganar mais as nações. Aí no versículo 4. E viu tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado poder para julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, e agora diz assim, em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa ressurreição, ela ocorre no final do milênio, no amilenismo, quando esse milênio encerra. Porque se essa ressurreição é após o milênio, o amilenismo defende que esse milênio tem um fim, e quando ele vai acontecer? A defesa do amilenismo é que o milênio se encerra quando Jesus volta. Então, legal. Então, quando Jesus volta, o milênio encerra e esses justos ressuscitam. Só que o texto vai dizer que eles ressuscitaram para reinar com Cristo 1000 anos. Volta a ter um outro milênio? Talvez aí a sua colocação lá de que os amilenistas, eles acreditam que aqui seja Exato, salvação. Porque aí fica mais coerente, o senhor entendeu a pergunta que eu fiz? Sim. Aí eu vou me posicionar agora. Tá. O verso 6, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O que nós cremos de que essa primeira ressurreição é uma ressurreição qualitativa, que se refere de fato aos eleitos, aos salvos, tá? No caso específico aqui, e desde que Cristo veio, porque nós entendemos que o milênio ele começa desde a ressurreição, toda a igreja de Cristo nesse período reina com ele, cada um no seu período de vida, digamos assim. E como reina? Pregando o evangelho. E como que esse reino ele é imposto ao mundo? Através do evangelho que não causa resistência. E aí nós encaixamos com a visão de que Satanás está preso nesse sentido. Porque antes da vinda do evangelho, as nações eram escravizadas. Você não tinha pregação para salvação a todas as nações. A partir da vinda de Cristo é que ele dá a ordem de evangelizar por todo mundo, e o evangelho pregado a todo mundo traz salvação e libertação a todos. A pergunta dele é assim, beleza, eu acho que ele entendeu isso aí que o senhor explicou, beleza. Mas ele entendeu o que o senhor disse, mas se reinar com Cristo por 1000 anos é ter a liberdade de pregar o evangelho, conforme o senhor acredita agora, o que faz com essa
ressurreição das pessoas que depois dessa ressurreição vão reinar com Cristo por 1000 anos. Tem outro reino de 1000 anos? Não, aqui se refere a mesma. E aí talvez aquela ideia de que se refere aos salvos, aos que ressuscitam com Cristo, no sentido de serem já salvos. Porque assim, pastor, tem 2 pontos aqui. Ou o senhor defende que essa ressurreição é o novo nascimento, e tem que fazer isso para poder encaixar o texto, senão não vai encaixar. Essa é a verdade. Se disser que é um novo nascimento, acaba encaixando. Porque esses que nasceram de novo, dentro do bojo milenista, vai reinar com Cristo. Então, um reino espiritual legal. Dá até para caminhar assim. Só que aí viria uma outra pergunta. Por isso que eu disse para o senhor, a interpretação milenista é alegórica. Porque aqui vai alegorizar um texto que é literal, que vai ressuscitar para viver com 1000 anos. É uma ressurreição literal. Vai ter que alegorizar. É literal? Só para concluir. Neste caso aqui, a ressurreição é muito clara. Agora, se não é um novo nascimento e ressuscitaram como a ressurreição final, eles vão pregar o evangelho para quem? E o texto vai dizer, o senhor disse que eles vão pregar o evangelho para quem? Se é a ressurreição final. Não tem mais ímpio. Se ressuscitaram para viver 1000 anos, tem um outro milênio. Por isso que eu disse que se o amilenista não defender que é um novo nascimento, aqui não tem mais saída.